amai-vos. O maior de todos os mestres da humanidade viveu entre nós e nos trouxe grandes lições e exemplos. Ele disse: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as guerras, todas as discórdias, todo o mal da humanidade existe por não praticar esta lei. Amar é não olharmos para os defeitos do próximo, suas mazelas. É olharmos para os valores da alma. É agirmos com indulgência para com as faltas alheias, pois cometemos erros e necessitamos de perdão. Amar é perdoar as ofensas e não guardarmos mágoa em nosso coração, pois é um veneno para a alma. É sermos benevolentes, não retribuir o mal com o mal, mas fazer-lhes o bem, sem esperar recompensa. Amar é fazermos aos irmãos e aos inimigos aquilo que gostaríamos que também nos fosse feito. É seguir-lhes o exemplo de caridade ao próximo, curando, servindo, consolando, levando esperança. Quando Ele nos pede para amar, é que este é o sentimento mais sublime que nos aproxima de Deus. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência.
Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz e amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus, o amor de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conflito. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos 7:21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Emmanuel. Pai de amor e de bondade, eu agradeço pela vida, pela saúde, pelo lar e pela família. Abençoe os nossos passos, as nossas escolhas e guarda-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Afasta-nos a discórdia e nos aproxima do teu amor. Derrama sobre nós a tua luz que consola e guia, e que cada momento seja regado com gratidão. Que a tua presença nos direcione, Divino Pai, e que a tua paz seja nossa companhia em nossos caminhos. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar essa noite, que nós possamos aproveitar as lições das obras básicas, da doutrina espírita, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e que nós possamos, ao compreender melhor os mecanismos que envolvem a vida, nós possamos colocá-los em prática. Bom, o nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, ele aborda a questão 242. A questão 242, ela está na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde se trata do mundo espiritual, da relação desse mundo com o mundo físico, e especificamente no capítulo 6, onde se fala da vida espírita, então da vida do espírito. Já foi abordado os espíritos errantes,
Também abordou-se mundos transitórios, né? Onde os espíritos ficam depois que desencarnam. E agora nós estamos no terceiro tema, em análise do capítulo 6, que são as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Perdão. Bem, sobre esse assunto, Kardec propôs aos espíritos a seguinte questão, que é a questão 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado, né? Então, a pergunta é, como é que os espíritos têm o conhecimento do passado, né? E esse conhecimento é ilimitado? Então, são essas a abordagem de hoje. Os espíritos responderam da seguinte forma: o passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Bem, então a gente vê na resposta dos espíritos, primeiro, que quando o espírito volta para a vida espiritual, ele passa por um processo em que ele vai, né, perdendo a influência da matéria, e ele, à medida que ele perde essa influência da matéria e ele vai cada vez mais tomando consciência da sua condição de ser espiritual, de espírito livre, liberto, né? Ele vai tomando consciência do seu passado, das suas vidas anteriores, né? E ele tem consciência de tudo. Até porque, né, a gente vê aqui na própria resposta dos espíritos, à medida que nós perdemos a influência da matéria, nós conseguimos acessar lembranças de algo que a gente tinha esquecido. E aí a gente tem uma visão mais clara do nosso passado, né? Bom, então a gente vê isso nas obras complementares da doutrina espírita. A gente tem muitos casos, né, em que os espíritos desencarnam, chegam no plano espiritual e não de imediato têm a consciência do seu passado. Isso não é algo assim automático. É algo que vai acontecendo à medida que ele vai desprendendo da matéria. Porque se a pessoa desencarna, ela ainda está preocupada com os assuntos da vida corpórea. Ele está preocupado com o que ele deixou aqui, ele ainda está sob influência da vida material. E essa influência obscurece a sua mente. Então, à medida que ele vai tomando consciência de si, do ser espiritual que ele vai se libertando da matéria. E ao se libertar da matéria, ele começa a acessar as lembranças do passado. Essas lembranças, muitas vezes, podem ser lembranças boas, mas na maioria são lembranças ruins também. Até porque nosso passado de imperfeição, ele está presente, né?
E a gente vai tomar consciência e vai compreender, às vezes, por que determinadas pessoas com quem nós convivemos tinha uma certa aversão, uma certa irritação conosco, não gostavam da gente, implicavam conosco. Certamente, porque no passado nós agimos de forma que deixamos uma impressão ruim nessa pessoa, por mal que a gente tenha feito a ela, ou que a gente tenha feito a outros que ela viu, né? Então, é algo que a gente vai tomando consciência. Então, a nossa consciência espiritual vai ampliando. E aí a gente não tem só da encarnação recente, da última encarnação, da penúltima encarnação. Nós vamos tomando consciência das nossas encarnações anteriores, né? E quanto mais lá atrás, mais bárbaros nós éramos, né? A humanidade foi evoluindo. Hoje, nós somos seres espirituais melhores do que nós somos no passado. Mas o nosso passado não se apaga. Os erros que cometemos, nós cometemos. O que nós podemos é corrigir os nossos erros com ações boas, fazendo bem, buscando reparar o mal que a gente tenha feito. E é isso que nós temos feito ao longo da jornada, né? Da nossa caminhada evolutiva na nossa vida. Então, recordar do passado, nós vamos recordar à medida que nós vamos nos desprendendo da vida material. E aí vamos tomando consciência da nossa condição de ser espiritual, eterno, né? Mas tem uma outra pergunta, né? Uma subpergunta que Kardec fez, que é se esse conhecimento que a gente tem quando volta para o plano espiritual é um conhecimento ilimitado. O espírito tem um conhecimento de tudo? Claro que não. Ele tem conhecimento daquilo que ele compreende, que ele vivenciou. Ele tem lembranças das suas vidas, isso ele vai ter, de todo o seu passado, à medida que ele vai se desprendendo. Quanto mais valores morais ele vai adquirindo, mais lembranças ele vai conseguindo acessar, né? Isso é um processo que vai acontecendo. Muitas vezes a gente vai tomando consciência de algumas vivências nossas do passado, quando determinadas situações se apresentam para nós no mundo espiritual, e aí a gente recorda, né? Então, isso vai aflorando na nossa mente, quando o ser espiritual que somos vai estar ficando mais desprendido dos temas do mundo. Bom, mas conhecimento ilimitado, evidentemente, que só Deus tem o conhecimento ilimitado. Primeiro ponto. Nós vamos ter o conhecimento daquilo que nós adquirimos. Nós conseguimos, ao longo das nossas existências, ir adquirindo, né? Compreendendo com a nossa inteligência e tomando conhecimento. Por isso que o processo de evolução se dá pelo conhecimento intelectual e o conhecimento moral. À medida que eu vou adquirindo esses valores, essas duas asas, como Emmanuel dizia, né? A asa do amor, que é a asa que envolve os valores morais que precisamos adquirir, e a asa do conhecimento intelectual, da inteligência. À medida que nós vamos desenvolvendo esses
2 conhecimentos, nós conseguimos voar mais longe e ter um conhecimento muito maior do que nós temos hoje, né? Então, como nós estamos num estágio de evolução ainda inferior, nós estamos no início do processo de evolução, no nosso mundo, que é um mundo ainda de provas e expiações, que caminha para o mundo de regenerações, nosso conhecimento é limitado, né? Mas à medida que o espírito vai adquirindo, evoluindo cada vez mais, ele vai adquirindo conhecimentos muito maiores, que para nós aqui pode dar a impressão de ser ilimitado, né? Jesus fez coisas que nós ficamos admirados. Curava leproso, né? Curava doentes, coisa que nós não conseguimos fazer. Mas Jesus fazia isso? Aquilo era milagre? Não. Milagre não existe. Era conhecimento. Conhecimento das leis do universo que nós ainda não temos. E não é o fato da gente desencarnar que a gente vai ter. A gente precisa ir adquirindo esse conhecimento, estudando, buscando, conhecer cada vez mais. E à medida que a gente vai conhecendo, nosso processo de evolução vai trazendo à luz, né, os conhecimentos adquiridos. Então, nós vamos adquirindo conhecimento à medida que a gente evolui. O espírito não é pelo fato que ele desencarna que ele já vai virar um ser perfeito. Ele continua um ser que era quando encarnado, com as imperfeições dele. Ele vai ter a recordação, sim, à medida que ele desprende dos assuntos da matéria do dia a dia, ele vai se tornando um ser que vai ter lembranças das suas vivências anteriores e vai compreendendo muitas vezes os porquês de diversas situações que ele enfrentou nessa encarnação recente e que ele ficava com dúvida, desconhecia. Por que a pessoa nasceu com deficiência, né? Viveu com aquela dificuldade toda? Ele volta para a vida espiritual, toma consciência do que levou a ele a encarnar com aquela deficiência ou com aquela condição, né? A gente toma consciência por que perdeu um filho prematuramente, né? E aí, quando a gente volta para a vida espiritual, nós vamos tomar conhecimento do nosso passado, no nosso relacionamento com esse espírito que foi nosso filho, que morreu prematuramente, e compreender as circunstâncias que levaram a aquele desencarne prematuro. Então, essa consciência nós vamos ter, mas nós não vamos adquirir conhecimentos maiores do que nós ainda não temos. Não tem condição de alguém, né, ao nascer, já tomar consciência de tudo. Isso são... só Deus tem o conhecimento de tudo. Nós, criaturas que fomos criadas por Ele, nós vamos cada vez mais evoluindo, adquirindo mais conhecimento, mas nunca chegaremos a Deus, porque nós nunca seremos Deus. Deus é um só, é o ser que criou tudo. Mas nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento e compreendendo cada vez mais esse ser magnífico, maravilhoso, Pai amoroso, justo, bom, que nos trouxe a vida nesse processo de evolução e crescimento espiritual. Espero ter contribuído para a compreensão dos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos proteja. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Em nome de Jesus, nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estudaremos o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo.
e temos como item a fé e a caridade. É uma mensagem de um espírito protetor na cidade de Cracóvia, 1861, em que ele nos alerta a respeito da fé e a caridade. Ele nos diz que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar os homens felizes. Ou seja, a caridade é impossível sem a fé. É inútil, que o homem, tão ávido de gozos, de prazeres, procure se iludir sobre o seu destino nesse mundo. Ele nos coloca que ocupar unicamente com sua felicidade vai trazer-nos, sem dúvida, tristezas, melancolia. E ele coloca que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire através da reencarnação, através do mundo material no qual nós nos encontramos. Ele nos coloca que as vicissitudes da vida diária, diversidade dos gostos, dos pendores, das nossas tendências, das nossas necessidades, são meios de nos aperfeiçoar, mas que deveremos exercitar neste meio na qual nós nos encontramos a caridade. E ele nos fala que temos razão quando afirmamos que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele não as procure nos bens materiais, e sim nos bens do espírito. A história do cristianismo fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para sermos cristãos, não nos necessitamos do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da própria vida, mas única e exclusivamente do sacrifício de nosso egoísmo, de nosso orgulho e de nossa vaidade. Nós só triunfaremos se a caridade nos inspirar através da fé. Imaginemos um mundo transformado num templo, numa igreja vasta, respeitável, sem dúvida, mas plenamente lotada de criaturas em plena adoração ao céu, ao alto. Por dentro, a fé reina sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareira sem cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender, ampliar a vaidade e o nosso egoísmo? Não te creias que sem a fé estarás em comunhão de Deus. Simplesmente por ser cuidadoso com o culto externo da religião a que nos afeiçoamos. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual também é dever de servir ao Eterno Pai na pessoa de nossos semelhantes. É por isso que fé e caridade, elas se completam nas nossas relações com a vida superior. A fé sem caridade, podemos dizer que é uma lâmpada sem reservatório de força, ou seja, era uma lamparina sem o combustível que há da energia. E a caridade sem a fé representa uma usina sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda ao seu semelhante, ele se torna como uma peça de museu, apenas decorativa, sem utilidade. Quem pretende ajudar o próximo, sem confiança em Deus,
condena-se a secura, a estagnação, perdendo o contato com a energia, né, sublime de Deus. A fé, sim, constitui nosso patrimônio íntimo, né, de bênção, mas a caridade é o canal que espalha a fé, nos enriquecendo, né, o caminho. A fé não confere, né, visão a longo, né, prazo. Ela não consegue, às vezes, uma visão a curto prazo, mas a caridade nos intensifica o nosso crescimento espiritual para a eternidade. Sem a fé, sabemos que caminharemos nas sombras, sem luz, sem o norte, né, a nos guiar. Mas sem a caridade, nós vamos permanecer relegados, né, ao poço escuro, né, de nosso egoísmo destruidor. A fé viva, ela é o anjo que conduz as almas enobrecidas da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, ensinando os homens a transformar o mundo em um mundo melhor. Jesus foi o modelo, foi o protótipo, né, da fé, quando afirmou: eu e o Pai somos um. E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade, quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E se somos os aprendizes, né, do Evangelho redivivo de Nosso Senhor, unamo-nos nesse ideal superior que é a fé e a ação edificante, né? A ação, o trabalho, que é a caridade em nosso sentimento, em nossos atos, né, de cada dia, e busquemos fundir numa só luz fé e caridade em nossos corações. Existe uma historinha de Maria Dolores, ela está no livrinho, né, Autores Diversos, que ele detalha a respeito da fé, da nossa fidelidade a Deus nos caminhos da fé, em que no cristianismo nascente, na casa de Calixto, reunia-se um grupo cristão, no qual destacava um homem lá dos seus 50 anos, e esse homem era Simão Pedro, o apóstolo, né, que ouvia atento os circunstantes ali daquela reunião. E aquelas pessoas aconselhavam, né, no momento difícil, falando para Pedro: Senhor, você não pode permanecer aqui sem perigo grave, dizia um amigo. Se ficares para superar as dificuldades, perderemos a sua direção, ou seja, né, perderemos eles porque ele seria sacrificado. Era aquela perseguição que estava se realizando, né, com os cristãos. Não se pode resistir à pressão ambiente sem ameaça a todos nós, afirmava um terceiro, né? A fuga é imprescindível. Então eles orientavam ali que Simão Pedro fugisse. Considerava quase que unanimemente todos os companheiros. Diante desse apelo, Simão, enxugando as próprias lágrimas, e disse, né, penso em vós todos, especialmente, né, em minha família. Obtemperou, né, disse Simão Pedro. Tenho compromisso com o Mestre. Um companheiro austero, porém, reclamou: diante do perigo que atravessamos, o Senhor não pode, né, oferecer resistência. Vamos fugir. Simão Pedro chorava e acabou, né, por concordar com os companheiros que era preciso fugir. E naquela mesma noite, né, depois de horas de caminhada, com providências apressadas, os 3 homens que afastaram, né, da Via Ápia, que ali estava acontecendo a perseguição aos seguidores do Evangelho, seguiam, né, o seu roteiro. Simão Pedro e os 2 companheiros já vinham seguindo quase 10 quilômetros ali daquela cidade em que eles deixaram.
E no espaço, né, havia nuvens que quebrava a claridade do luar. O grupo ali buscava um casebre ou um sítio próximo que pudesse lhes dar pousada, né? Porque eles seguiram para a cidade de Minturnes. E os 3 fugitivos, então, em marcha apressada, quando eles notaram que um homem caminhava sozinho na mesma estrada, só que em direção contrária na qual eles seguiam. Simão Pedro, atento, deslocou-se, né, à busca de contato com o desconhecido, mas ao observá-lo atentamente, anunciou: sem dúvidas é o Mestre. Adiantou-se o apóstolo e, reconhecendo, né, o Cristo, indagou: Senhor, onde ides? E o Mestre, pois era ele mesmo, respondeu: Pedro, sigo para Parma, a fim de ser crucificado outra vez. Então ele ia ali de encontro àqueles que estavam sendo crucificados nos circos romanos na cidade de Parma. E os 3 se puseram atônitos, enquanto o apóstolo deu meia volta e gritou: regressemos e aguardemos o sacrifício. E enquanto o Senhor desaparecia, os 3 se colocaram em marcha, procurando alcançar o ponto de origem, na cidade de Parma. Foi assim que Simão Pedro, o apóstolo, se entregou ao martírio, ao mesmo tempo, né, que os 2 amigos que caminhavam com ele foi confiado ao mesmo destino. Foi o momento em que, na perseguição aos cristãos, Simão Pedro então foi crucificado de cabeça para baixo. Naquele momento em que ele sentiu a fé esvaecendo, a fé se fraquejando, a presença do Cristo retornando a dar assistência àqueles que ali estavam sendo sacrificados, a sua fé retornou. Então ele caminhou para o sacrifício, testemunhando nas palavras de Jesus com o seu exemplo. Portanto, né, é necessário perseverarmos na fé que nos conduz para sermos fiel. E deveremos perseverar até o fim, para que nós venhamos a caminhar dias a dia na senda, né, que Jesus nos reserva. A fé, poderemos dizer, é o anjo que conduz as almas enobrecidas da terra para o céu. A caridade é o anjo que desce do céu para a terra, ensinando os homens a transformar o mundo em paraíso. Foi ele, Jesus, né, o modelo e guia, o modelo da fé, porquanto, né, afirmou: eu e o Pai somos um. E o nosso divino mestre foi ainda, né, o paradigma da caridade, quando ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se somos, na doutrina consoladora, né, que nos ensina, os aprendizes do Evangelho redivivo, unamo-nos nesse ideal superior que é a fé, mas através da ação edificante, que é a caridade, em nosso sentimento, né, e em nossos atos de cada dia. Busquemos fundir, né, numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.